como é que a gente pode aprender com vocês? E eu acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer é como vocês entraram nesse negócio, digamos assim. Como é que surgiu a vontade de vocês? Se vocês primeiro se conheceram e depois começaram a trabalhar com isso, ou vocês já trabalhavam com isso e se conheceram? Enfim, sinta-se à vontade, quem quiser começar. Então, é um negócio muito interessante isso, porque eu entrei dentro do mercado da fotografia naquele nicho muito tradicional, né? Fotografar mulheres, fotografar famílias. E foi uma janela de oportunidade, na verdade, onde eu vi que esse mercado estava crescendo. Então, uma expert chegou até mim e comecei a trabalhar junto com ela. E a partir dessa expert é que eu conheci outra expert. E aí eu percebi que esse mercado... Isso foi em 2020, então... Era uma expert que Ela falava sobre marketing digital, que era o boom de 2020, né? Da pandemia. Então, agora ela não fala mais sobre isso, ela fala sobre relacionamentos e inteligência feminina. Trocou bastante. Nesse processo a gente vai mudando, né? Vai se melhorando. Ela pegou um pouco da onda de 2020, né? E depois... Vocês notaram, né? Que ela falou, vai se melhorando, como se marketing digital não fosse bom. Não, mas tudo bem, tudo bem. Não, vai se aperfeiçoando, né? Eu acho que as pessoas, elas vão Elas se descobrem, né? As pessoas se descobrem às vezes você vai surfar a onda, o hype, mas não gosta muito daquilo, né? E não é que não gosta, eu acho que a gente se descobre no caminho, né? Então, ela, no caso, ela fez publicidade e propaganda, então ela faz todo sentido. entendia sobre o nicho, só que depois ela viu que não era aquilo que ela queria, né? E aí, dentro desse processo, eu percebi... Eu nunca tive... Eu sempre tive um pouco de preguiça, vamos dizer assim, de convencer as pessoas a comprarem o meu trabalho. Então, dentro do nicho de fotografia, a gente vê muito, assim... feminino, família, você tem que insistir para a pessoa que ela precisa de um ensaio, que ela, enfim, que é uma recordação interessante. E eu tinha um pouco de preguiça de fazer isso. E dentro do marketing digital, eu percebi uma janela de oportunidade onde as pessoas necessitavam do meu trabalho e com uma recorrência muito grande. Então eu falei, gente, é aqui que eu vou me estabelecer, né? E foi assim que eu entrei dentro desse nicho de marketing digital, fotografando. E hoje eu trabalho não só com marketing digital, como também marcas pessoais, né? Então, empresárias, empreendedoras que já fazem um background muito legal, mas que precisam se posicionar dentro do mercado. A tua fotografia, né? A gente já fiz ensaio com a Bruna também. A tua fotografia é mais voltada para a ideia de criar... Não sei, tá? Eu agora começa a viagem na minha cabeça. Tipo assim, a pessoa te contrata porque ela quer se posicionar com imagens de autoridade ou não necessariamente? Só pra pessoa entender o que é imagem de autoridade. É tipo aquela foto que eu fiz assim. Com um blazerzinho assim. Que tu encontra na internet. É aquela foto mais clichêzona assim, de tipo assim, sou uma autoridade. Sim. É por isso ou é tu que desenvolve isso? Pelo menos quando eu fiz o ensaio lá contigo, tu já tinha uma ideia de como desenvolver as fotos, né? Então tu já meio que pensou. Mas é assim ou é a pessoa que vem... Depende muito da pessoa. Eu acho que, assim, o que vai acontecer é a gente entender quem é o público dessa pessoa e que tipo de materiais a gente precisa atingir. Então, por exemplo, você veio com uma proposta, Bruno, eu preciso fazer thumbs, eu preciso fazer imagem para a página de venda e também para fazer os posts e tudo mais. Então, a gente desenvolve uma estratégia pensando nesses canais onde essas artes vão ser usadas, né? Então, depende muito de pessoa. Eu acho que quando a gente trabalha... Eu trabalho mais especificamente com mulheres, apesar de atender homens, né? Mas eu acho que as mulheres são um pouco mais complexas. Então, a gente faz esse trabalho de mapeamento, faz essas de autoridade também, mas também faz fotografias que trazem um pouco mais de essência, porque mulher se conecta um pouco mais com outros pilares, né? É um pouco diferente a psicologia da mulher. Eu tentava encarar o universo feminino como se fosse igual. Tipo assim, eu tentava ser igual, né? Eu acho que mulher é muito parecida. Não, mas não é. É muito diferente. Tu poderia dar uma noção, assim, tipo assim, um ensaio fotográfico, né? Que eu fiz lá contigo aquela vez lá. E eu lembro que eu trocava de roupa, tipo, eu só trocava a camisa e botava outra. E daí a Bruna falou, se fosse mulher, eu fiquei pensando, acho que tipo, maquiagem, cabelo, tem toda essa premissa de que eu tenho que estar meio que conectada com a foto de uma forma que a minha imagem sobre o que eu acho que vai ser a foto é parecida com a foto. Que o homem, pelo menos eu vou lá, tipo, Bruna, tira foto, aí tira foto. O homem é muito mais desapegado, né? A mulher, ela tem muito esse apego com como vai ser essa fotografia, com, tipo, como que ela vai transparecer. Então, é muito importante a gente trazer um material prévio antes pra gente mostrar como, enfim, fotos de referência. Já nessa vibe do que você...
dentro desse... Eu sempre mando um formulário, né, para as minhas clientes de ensaio de marca pessoal, que tem toda a parte da estratégia anterior, né? E dentro desse formulário eu já consigo entender que tipo de mensagem ela quer passar. E aí eu vou trazendo referências, repertório para ela. Se você colocar roupas mais assim, a tua audiência vai te perceber mais como isso. E aí, dentro disso, ela já começa a se imaginar. E isso é muito interessante, porque a mulher, quando ela se imagina, ela fica com autoestima mais elevada, ela fica com mais autoconfiança. Então, tem todo um processo prévio para que ela consiga, no dia, tá perfeita, impecável. Eu acredito que o homem já vem de fábrica, né? Com essa função de, tipo assim, cara, só vamos fazer esse negócio, trocar essa camiseta e pronto, né? A gente vindo pra cá hoje, ela acordou o quê? Mas 6 horas antes da de manhã. vir. Eu acordei 15 minutos antes do meio banho, a roupa já tava pendurada. Só Exato. Só que daí a mulher tem muito essa questão realmente, né? De, tipo assim, será que a pessoa que ver, ela vai sentir o mesmo que eu estou sentindo, né? Será que ela vai conseguir entender que, como tu disse, né? Vem com essa roupa porque essa roupa passa uma transmissão maior de descontração ou de autoridade ou de seriedade, né? Depende muito daquilo que ela quer fazer com aquela foto, né? Exatamente. Então é bem interessante essa questão da diferença, né, do masculino com o feminino. Com certeza. E tem todo um processo prévio antes das fotos, né? Então, a maquiagem, o cabelo, enfim, é legal. Às vezes eu tenho uma produtora que fica junto comigo, que fica ajeitando, porque às vezes no flow ali a gente tá tão, né? Tem um cabelinho aqui, baixa o cabelinho. Então, assim, é um processo mais complexo. Eu aprendi isso tirando foto da minha esposa quando a gente ia viajar, assim. Porque daí ela, tipo assim, cada 3 fotos eu tomo um xingão, assim. Não, tá errado isso aqui. Olha meu braço aqui. Deu, tá bom, tá bom. Eu aprendi que não, tem que ter tem que ter um ângulo exato, tem que ter um jeito de tirar foto. E tem que ter enfim, tem todo um paranauê ali que eu não presto atenção na hora que eu vou tirar uma foto minha. Eu só tiro a foto... E eu, pelo menos eu como homem, né? Eu penso mais no contexto da foto. Tipo, qual o cenário que tá atrás, qual o cenário que tá aparecendo. Mas isso é legal também. Mas eu não penso muito assim, tipo, sei lá, se meu braço vai ficar magro ou gordo, se eu vou ficar pescoçudo ou não. Não, pensa nisso, o pescoço, o queixo, vai ficar cintura pra cima, cintura pra baixo. Cara, é tudo um emaranhado de informações, assim. E a gente, dependendo do corpo que a gente tem, né, tem coisas que vão nos favorecer, tem outras que não vão nos favorecer. Então, toda essa questão de anatomia mesmo é muito estudada antes pra gente deixar o braço mais magro. Porque se você aperta o braço, você fica com o braço gordo, né? Porque você tá apertando uma parte contra a outra. Agora, se você dá uma afastadinha, o braço fica mais slim. Então, assim, tem todo... E a mulher tem muito isso, né? De estar preocupada com todas essas partes. E antes de a gente ver um pouco da trajetória do Gabriel, né? O que tu se formou, tu começou direto... Como é que foi isso, assim? Porque eu fiz jornalismo e eu tive uma cadeira de fotografia. Tive uma de televisão, ou acho que a televisão, ou... Uma que eu usava... chamavam TV, mas eu usava muito a parte de filmagem mesmo. A gente fazia uma matéria e tal, era bem legal. E uma de fotografia. E eu aprendi muito sobre luz, a exposição de câmera, aquela parte do ISO, tipo assim... Eu aprendi bastante coisa ali. E daí eu lembro que um dos exercícios que a gente tinha que fazer, e no jornalismo isso é muito explorado, é a narrativa através da imagem, né? E aí eu queria entender de ti, assim, até que ponto tu acha que tu tá narrando uma história quando tu faz uma foto, ou é simplesmente só pra a pessoa se sentir bem na foto, entendeu? Legal. Bom, contando um pouquinho, assim, da minha trajetória, né? Quando eu sou gaúcha, né? Então, quando eu me mudei pra cá, eu me mudei com o sonho de morar num lugar melhor, ter qualidade de vida, mas eu não tinha ainda uma profissão, né? Então, eu era formada em design de interiores e na última cadeira... Tinha uma visão já tinha uma visão visual. estética. Visual. De ambiente, né? De composição, né? Totalmente. Então, quando eu me formei no último semestre, eu tive uma cadeira de fotografia. E aí eu cursei a faculdade inteira e no último semestre eu pensei, meu Deus, eu descobri a minha profissão no último semestre. Deixou um looping aberto ali. Qual é o próximo curso? Exatamente. Aí, quando eu vim pra cá, eu fiz um curso, minha mãe até me ajudou a pagar na época, de fotografia do básico ao avançado. Então, eram 3 meses ali pra gente aprender o basicão. E depois disso, eu me apaixonei, entrei no profissionalizante, que tinha logo em seguida. E desse profissionalizante foi um ano, foram 14 meses de curso, se eu não me engano. Aí, logo entrou a pandemia, daí a gente teve que fazer online e tudo mais. E nesse processo, eu aprendi um pouco da fotografia
fotografia mais comercial com um dos meus professores, né? E eu sempre fui aquela pessoa que eu pensei assim, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter minha liberdade, enfim, sempre fui muito ambiciosa, né? E tinha um professor que sempre falava assim, a gente tá aqui para vender, gente, fotografia comercial, sem dinheiro a gente não sobrevive. E aí, nisso, eu comecei a ter um contato maior com ele, e quando eu fui demitida do meu CLT, que eu trabalhava numa escola de idiomas, eu pedi para ele se ele tinha indicação de um assistente, alguma coisa assim, para fazer para algum fotógrafo, e ele tinha uma vaga de estágio. E aí, nisso, que meio que entrou o mundo da fotografia com mais... enfim, mais forte dentro da minha vida, né? Aí sim, eu consegui um emprego não dos meus sonhos, mas tipo assim, eu saí de um emprego que eu ganhava mal, que eu odiava o que eu fazia, pra tipo, gente, eu vivo agora num ambiente que eu gosto, né? Se sentir mais realizado, no caso, né? Com certeza, com certeza. Ganhava pouco, mas era muito bom. Sim. Mas a fotografia comercial, eu não sei, tá? Eu não sei se eu posso entrar nesse assunto, tô adiantando. Mas a fotografia comercial, ela paga bem na visão de vocês? Assim, pro mercado tradicional, tá? Não tô falando às vezes que a gente... Vocês são do nosso meio digital, vocês sabem que existem números no digital, às vezes um pouco... meio que fora do comum. Inflacionado. Mas olhando pro... não é inflacionado. É o justo, não fala... É o justo. Mas, enfim, pro mercado tradicional ali, pro brasileiro de renda média, o trabalho que tu exerce hoje paga bem, né? Sim, com certeza. Assim, o que a gente considera como um trabalho que não seja tão comercial? É a parte mais artística, que, tipo assim, vai para concursos, ou uma fotografia muito diferente. É uma coisa mais abstrata. A não ser que você seja um cara muito tipo ele, né? Se você for um fotojornalista, mas você estiver iniciando, cara, você vai remar muito. Exato. É muito difícil esse processo de quem trabalha mais na parte artística da fotografia. Se você se destaca, você ganha muito bem. Mas é muito difícil se destacar. Mas é tipo um atleta, né? O primeiro ganha muito e o segundo ganha nada. Tipo Exatamente. isso. É uma dificuldade muito grande. São poucos que se destacam nesse mercado. Então, a fotografia comercial, não falando só de marketing digital, mas falando de fotografia de família, de casamento, por exemplo, é uma fotografia que paga muito. Imagino. Então, assim, para você ter bons registros profissionais que são bons nesses nichos, eles recebem muito mais que a maioria da média brasileira, assim. Então... Imagino que casamento seja um tipo de serviço que pague muito bem, até porque acontece só uma vez, né? Principalmente o casamento, né? Tem aquela, como é que é? É o book de casamento, né? Que faz isso, pré-wedding. E daí tem o casamento em si. Daí, tipo assim, eu lembro que eu tinha um colega na faculdade de jornalismo, que ele fazia fotografia, ele era fotógrafo, na verdade, profissional, e eu lembro que ele explicou que ele levava 3 câmeras, enfim, ele levava tudo contingenciado para um casamento, que ele disse assim, não pode... dá problema. Não pode, porque se der problema não tem E a pessoa que contrata, ela espera que realmente vai ser perfeito, né? Ela não quer se preocupar com isso. Ele, tipo assim, pagava, sei lá, 1 ou 2 meses do custo de vida dele, um casamento, mas ele tinha que ter muita contingência, ele levava um auxiliar pra ajudar ele, pra fotografar também. E aquilo me marcou, sabe? Porque eu pensei assim, caramba, né? Eu nunca tinha pensado que por um evento que isso acontece, até o nosso, né? Acho que vocês tiveram problema de câmera, 2 câmeras queimadas. E a gente tinha backup, né? Imagina se eu tivesse. E daí eu fiquei pensando, imagina um evento, ele não pode ser refeito por causa que não tem foto ou vídeo. Então tem que ter muita contingência. A gente fala muito, né, pra quem aqui segue o nosso trabalho lá no meu canal principal. Eu falo de marketing no canal principal. A gente fala muito de contingenciamento, né? E com vocês é a mesma coisa.